Eu bem sei que a memória política em Portugal é curta e que a maior parte dos políticos, tendo conhecimento disso, também usa essa vantagem, que é apresentam-se como novos ou como figuras que nunca tiveram poder para criticar determinados problemas, quando na verdade têm responsabilidades políticas nesses mesmos problemas, e foi esse exercício de hipocrisia que António Costa fez. Ele basicamente, do seu cargo de Presidente do Conselho Europeu, diz: eu acho absolutamente inaceitável as rendas que se pagam em Portugal, ou a percentagem de salário que se gasta em rendas, uma coisa deste género. E uma pessoa pensa, meu amigo, não há muito tempo, eu bem sei que as pessoas são esquecidas, mas eu acho que ainda não se esqueceram de si. Não há muito tempo foi Primeiro-Ministro durante 8 anos. A crise da habitação teve o seu apogeu na sua governação, e António Costa diz, aquela crise da habitação é um bocadinho inaceitável. Miguel Morgado dá aqui um tarião a António Costa e além disso utiliza aqui uma metáfora que eu achei espetacular. Vamos ouvir Miguel Morgado e ele também vai mostrar os dados da habitação e a subida dos preços na governação de António Costa. Vamos ouvir. O que é que explica que o diagnóstico que ele faz hoje em Bruxelas não tenha sido a solução que ele aplicou para estar em Lisboa? Na tradição Yiddish, há uma palavra que se designa isto muito bem, que é chutzpah. Chutzpah é a palavra que nós utilizamos para descrever um espanto, uma perplexidade de tal ordem perante o atrevimento do nosso interlocutor. Um interlocutor que pode dizer que um juiz não pode condená-lo depois de ele ter assassinado o pai e a mãe por ele agora ser órfão, não é? Isso não se faz. Portanto, chutzpah é a palavra que se aplica aqui a António Costa. Ele deixa-nos perplexos. Eu peço para pormos aqui o gráfico que recorda as pessoas do aumento do custo médio com a habitação em Portugal quando ele foi Primeiro-Ministro e teve todos os instrumentos de política para corrigir o problema. Isto é um legado de António Costa no que diz respeito ao custo da habitação. Ele agora vir com esta dose de moralina, dizer que é inaceitável que os jovens portugueses ou a classe média portuguesa gaste a totalidade do seu salário para adquirir uma casa, dá vontade de dizer assim. Os dados são do INE. Isto é absolutamente indescritível, francamente. O António Costa tem uma dose de lata que é uma coisa indescritível. E depois dizem-lhe assim, António Costa, Sr. Presidente do Conselho Europeu, Vossa Excelência mentiu, Vossa Excelência é um mentiroso, porque tinha dito que não tinha falado com determinadas pessoas e as escutas agora mostram que não só falou, como teve conversas que dão a entender que vocês até falam com frequência. Portanto, Sr. Presidente do Conselho Europeu mentiu e é mentiroso. E pior, mentiu enquanto Primeiro-Ministro, é verdade. Portanto, Vossa Excelência mentiu. A crise da habitação que Vossa Excelência aponta foi criada e aprofundada por si. Portanto, não tem qualquer capacidade para estar em nenhum cargo. O Dr. António Costa não tem capacidade para dirigir uma reunião de condomínio, quanto mais a presidência do Conselho Europeu. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o António Costa é o espelho máximo do quão miseráveis são as instituições europeias. Um homem que não foi útil para Primeiro-Ministro em Portugal, que é um dos países mais pequenos da União Europeia, de repente serve para Presidente do Conselho Europeu, que bem sei que em termos de poder não é o cargo mais elevado das instituições europeias, mas em última instância tenho que perceber, os meus amigos, que o António Costa foi promovido. Em circunstâncias normais, as promoções acontecem quando há mérito. Em circunstâncias normais, não estou a falar, evidentemente, das circunstâncias políticas, mas genericamente acontecem promoções, se é que isto se pode chamar assim, nos cargos políticos. Ou melhor, acontecem promoções no privado, portanto, quando vocês têm mérito, quando mostram capacidade de primeiro, dar conta da vossa profissão hierarquicamente inferior à posição que vocês querem e, portanto, se vocês nem dão conta da vossa, talvez não consigam dar conta de uma superior. No caso de António Costa, não. Como ele não serviu para Primeiro-Ministro de Portugal, de repente serve para Presidente do Conselho Europeu. O que dá que pensar um bocadinho, não é? Na decência das instituições europeias. E achei piada esta expressão do Miguel Morgado, chute-se-pá, que eu não conhecia. E é um bocadinho isto, quer dizer, é basicamente um homem dizer que, depois de assassinar os pais, dizer que o juiz não pode condenar um órfão, porque isso não se faz. Quer dizer, é preciso descaramento descomunal. É inacreditável. Vamos ouvir a segunda parte. Isto é inaceitável, mas ele aceitou. Ele foi Primeiro-Ministro. Ele foi Primeiro-Ministro e assimilou estas coisas todas, prometeu políticas, prometeu medidas que sempre aceleraram este processo. Portanto,
Isto é inaceitável, mas ele aceitou. Logo, nós temos de pensar assim. Em democracia, perante um desastre deste tipo, produto de políticas públicas e de escolhas políticas, nós temos sempre de responsabilizar o líder político. Para o bem e para o mal, o líder político é o responsável. Ele era. Não durante 1 ano, nem 2, durante 8. Durante 8. E foi na sequência desses 8 anos que ele foi para o lugarzinho que ele agora ocupa, Presidente do Conselho Europeu. Portanto, eu diria assim, se isto é inaceitável, então é inaceitável António Costa ser Presidente do Conselho Europeu. Tu achas que de alguma forma a acumulação pelo menos destes 2 episódios, acaba por afetar a credibilidade dele enquanto... Ele tem a sua credibilidade afetada agora de várias maneiras. Neste, o povo português já não o leva a sério, não é? No caso influencer, essa mentira, enfim, acho que as pessoas até estão disponíveis para esquecer uma coisa dessas. Agora, este tipo de afrontas, em que ele basicamente pensa que, indo para o Conselho Europeu, como muitos políticos do PSD, do PS e de outros partidos julgam que vão para o Parlamento Europeu, para a Comissão Europeia, e lavam-se branquinhos de todas as máculas que traziam da governação. Não lavam, isso não acontece assim. E ele, pelos vistos, acha que pode chegar aqui a Portugal e dizer este tipo de coisas impunemente. Pois, eu compreendo a indignação, Miguel Morgado, eu também a tenho, mas eu acho que ele verdadeiramente pode, porque eu acredito que a memória portuguesa é de tal maneira curta que, vocês reparem, até sobre a questão da legislação laboral, depois faço mais 2 breves comentários e termino. Sobre a questão da legislação laboral, eu não sei se vocês já repararam, mas as pessoas que foram à rua e que agora... que foram à rua basicamente e que aderem a estes protestos em relação ao pacote laboral e tudo mais, que se queixam de baixos salários e de más condições, queixam-se com o imaginário trabalhado a acreditar que o pacote laboral que estas pessoas desprezam está em vigor. Não percebem que as condições miseráveis de trabalho que têm que ver com um pacote laboral já existente. Com a agenda do trabalho digno, por exemplo, aprovada unilateralmente sem o apoio dos sindicatos por parte de António Costa, e de repente tem alguma graça que se diga, bom, mas este pacote laboral, e nós temos salários baixos e tal, o pacote laboral não está em vigor. E nós temos uma das legislações laborais mais rígidas da Europa. Talvez haja alguma correlação. E, curiosamente, muitos dos jovens que se manifestaram nessa situação, daqui a uns meses, 2 anos, se for preciso, vão para países onde a legislação laboral é mais flexível. O que não deixa de ter a sua graça. Sobre a questão de António Costa e de se queixar da crise da habitação, eu gostava só de dar uma nota que este é um dos principais problemas das crises da habitação a nível ocidental, a imigração. E tem que ser dito porque não podemos andar a trabalhar a questão da habitação em abstrato, não podemos dizer, bom, mas há pouca construção, o IVA da construção é elevado, há muita burocracia, construir em Portugal é um inferno, dou de barato isso tudo, dou isso tudo de barato, tudo. E concedo mesmo o ponto de que todos esses fatores interferem diretamente no custo da habitação. Agora, vamos também ser honestos. Nas capitais europeias onde mais se constrói, têm a mesma crise. E têm a mesma crise porque estamos a ser invadidos. Obviamente que se houver uma entrada de 1,5 milhões de pessoas de uma forma relativamente rápida e descontrolada, vai ter não só implicações demográficas e identitárias, portanto somos substituídos na nossa própria casa, como evidentemente as pessoas que entram não vão comprar uma tenda à Decathlon e ficam a viver no meio de Lisboa, apesar de que há algumas que também já o fazem, também com os cumprimentos do Sr. Engenheiro Carlos Moedas. Mas é importante dar nota disto. A imigração é um dos principais fatores da crise da habitação e ninguém fala disso. Aliás, eu tenho pena que Miguel Morgado tenha uma discordância de fundo e acho que é mesmo uma discordância existencial, porque o Miguel Morgado diz que as consequências da imigração são irreversíveis e que não se pode mandar as pessoas embora. Eu aí tenho uma discordância profunda com o Miguel Morgado. Eu acho que terão que ser mandadas embora e em massa. E, portanto, não é como se a questão da crise da habitação seja resolvida só com a questão dos repatriamentos em massa, mas posso-vos garantir, sem dúvida nenhuma, que os repatriamentos em massa vão dar uma ajuda enorme para a resolução desse problema. Depois está claro, o IVA da habitação é muito elevado comparativamente a outros países da União Europeia, a burocracia é excessiva, construir em Portugal é um inferno, lá está. Estes fatores contam todos, mas na lista estão todos abaixo da questão da imigração. Todos eles abaixo. Porque se há coisa que vai fomentar o aumento do preço da habitação, é precisamente o facto de vocês impulsionarem a procura de uma forma artificial e massiva. É tão simples como isto. E, portanto, em primeiro está a imigração e depois estão todos esses problemas que eu também assumo que sejam verdade.
E eu discordo de Miguel Morgado desse ponto de vista, que ele diz que a questão da imigração é irreversível e não se pode simplesmente mandar embora as pessoas, e eu acho que tem que se mandar embora as pessoas. Tem que ser feito, não é uma coisa que me deixe muito feliz, obviamente, eu não tenho um gosto maníaco em dizer, caramba, vou enfiar toda a gente num avião e vou-me rir disso, e não é uma questão de gosto, é o que tem que ser feito. Os repatriamentos em massa têm que ser feitos, e a maior parte da imigração em Portugal terá de sair. E muitas das nacionalidades, se não a maior parte, terão que ser revertidas. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.